pessoal, nós estamos seguindo na escolha das provas, né? Eu queria só voltar um pouquinho na questão 265, 264. E como escolher as provas por alternativa? Tem bastante alternativa. Elas que eu só vou colocando em xizinho. Tem. Falo, todas estão certas, viu? Você escolhe ali. Na questão 264, ó. Que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Então, nessa monte de questõezinhas do xizinho, o que move o espírito a escolher essas provas? Qual prova ele quer passar? Por quais provas ele quer ser testado, né? Que tipo de experiência ele quer viver? Mas o que move ele a escolher? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Então, logicamente que as nossas faltas, os nossos desequilíbrios quanto à lei divina, está sempre atrelado à nossa natureza, ainda imperfeita. Então, diante da nossa natureza, é normal ou natural que nós vamos cometendo erros, equívocos, por falta de conhecimento. Então, o que nos leva a escolher? Querer corrigir aquilo que lá atrás nós deixamos desequilibrado, porque nós não aprendemos, ou melhor, aprender a lição que nós não conseguimos aprender, para que aprendendo eu consiga evoluir mais depressa. Então, naturalmente, por que há espíritos mais evoluídos que não escolhem as provas que nós vamos escolher? Porque eles já passaram, a natureza deles não é mais essa. Já houve o aprendizado. Então, as provas estão sempre ligadas ao nosso estado, à nossa natureza íntima, às nossas imperfeições. Tá bom? Então, vamos lá. Na questão 265, ó, Kardec então faz a seguinte pergunta: havendo espíritos que por provação, eles vão escolher por provas, uma etapa educativa ali, né? Que por provação escolhem o contato com o vício, eles querem se provar e para provar eles querem estar próximos do vício, quer se aproximar do vício, dos vícios, tá? Outros não haverá que o busquem por simpatia. Bom, alguns querem se aproximar porque querem se provar. Outros porque gostam, têm simpatia, sentem prazer por aquele tipo de vício. Só para a gente não ficar muito pensando em vício, por exemplo, drogas, bebida, não. Orgulho, vaidade, egoísmo, isso aí também é vício, vício moral nós estamos falando, né? Então, havendo espíritos que por provação escolhem o contato do vício, outros não haverá que busquem por simpatia e pelo desejo de viverem num meio, escolhendo o ambiente, então, né, conforme os seus gostos, segundo as suas inclinações. Porque aqui na Terra nós escolhemos muitas vezes estar em grupinhos que nós temos as nossas inclinações, que nós nos entendemos, que nós gostamos daquele mesmo assunto, por simpatia. Alguns espíritos podem querer encarnar por provação, outros não vão falar assim, olha, uns vão falar assim, eu vou no livro dos espíritos para ver se a gente consegue aprender, se eu consigo superar às vezes as limitações que nós temos. Outros falam, eu gosto de lá, então eu vou lá. É isso que ele está colocando aqui, ó. E pelo desejo de viverem no meio conforme os seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente aos pendores materiais? Será que não tem espíritos que podem escolher então aquele meio para ser provado, mas que na verdade ele não está indo para uma aprovação, não está escolhendo porque ele quer superar. Ele está escolhendo porque ele quer viver novamente, se entregar novamente às sensações materiais daqueles vícios? Na outra encarnação, gente, eu vou trazer essa. A prova da riqueza era boa. Eu quero voltar de novo. Eu sei que eu errei,
mas no fundo aquilo lá era bom, eu quero experimentar de novo aquilo. Ele pode falar assim, eu vou escolher isso porque eu vou superar. Mas a natureza dele fala, eu vou escolher isso porque era bom demais viver aquilo de novo. Aquele poder, aquela posição. Será que tem espírito que escolhe isso? Colocando dessa forma, tem. Poderíamos piorar ainda. Então, eles querem se entregar materialmente aos pendores da matéria, né? Então querem se apegar novamente aos prazeres que a matéria pode dar. Mas para reencarnar, que nem a semana passada você comentou, vai ter um preparo, né? Ele vai estar assim, sendo preparado para reencarnar, aí ele vem com esse vício, com esse... Eu vou aproveitar na prova, vamos pensar na prova da riqueza ainda. Leonardo, você viu na última encarnação, você fez mau uso dos recursos. Realmente fiz mau uso, preciso corrigir isso, né? Aí no fundo eu estou assim, eu vou voltar de novo com a riqueza. Não, vamos corrigir, vamos. Pode pôr que vai dar certo, mas no fundo, eu não sei se eu posso, se eu corrigir só um pouquinho, tá bom, mas eu vou aproveitar mais um pouco. Não, os espíritos superiores não conseguem pegar essa feeling para isso? Ele vai explicar. É uma pergunta, pode ser que ele fale que não. Calma. Acho que ninguém encarna para ser viciado, para ser drogado. Não, mas esquece a questão de química, vai. Pensa nos vícios morais. A fraqueza da química também, mas pensa nos vícios morais. A fraqueza é difícil de tirar, né? Essa fraqueza demora algumas reencarnações seguramente para sair, porque são coisas que se juntam com um monte de fatores. Exatamente. Então, às vezes a gente pega uma criança e fala, meu filho, você está vendo, você fez errado, prejudicou o outro, se prejudicou. Não faz mais isso não. Aí na próxima vez, a natureza da criança faz o quê? Igual. Ah, meu filho, eu falei com você, você falou que você ia tentar. Eu ia, mas a hora que eu vi... Eu tentei, pai. Mas em momento nenhum ele parou e respirou antes da ação, de escolher fazer aquilo. Meu filho, mas toda vez que você vai nesse lugar dá problema. Então eu não volto mais lá. Mas eu queria voltar lá porque lá é bom. Lá tem uns amiguinhos legais. Eu prometo que dessa vez eu não vou arrumar confusão. Então a criança poderia falar assim, não pai, eu vou lá porque eu vou ser forte, você vai ver que eu não vou. Ou ela pode falar, quer saber, eu vou porque eu vou aproveitar aquele negócio gostoso, vou entregar aquele lugar. E nem penso na questão da resistência. Eu estou voltando porque eu gosto daquele local. Quando eu vou escolher as provas, eu posso pensar que é dessa forma? O Kardec está falando, tem uns que escolhem também porque quer se entregar de novo ao prazer da matéria, os vícios materiais. Então ele falou, sem dúvida. Então há espíritos que estão buscando esses vícios de novo, né? Mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. Em espíritos que têm um baixo entendimento. Nós estamos em que nível? Baixo entendimento vai ser pouca evolução? Sim. Aí nós poderíamos pensar assim, bom, mas aí a lei divina vai errar. Porque eu posso não estar escolhendo para me melhorar, eu estou escolhendo justamente para viver os prazeres de novo. Desfrutar. Aí então os espíritos vão seguindo aqui para Kardec, ó. A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Aquilo faz um mal para o espírito, é um atraso para o espírito. O simples fato de você voltar naquela condição para errar de novo já é um castigo. Então você está imaginando que aquela situação, você vai viver a alegria momentânea, mas espiritualmente isso é um atraso.
quando você desencarna de novo, você vai falar o quê? Nossa, agora ficou mais difícil. Eu até posso querer de novo, mas está ficando mais difícil. Me lambuzei mais. Então, por vezes a gente escolhe pelos prazeres que aquilo vai dar, mas a própria situação do prazer já é uma prova. Que vai sofrer mais demoradamente, né? Ou seja, vai demorar mais tempo para ele poder avançar. Se a nossa meta é chegar daqui lá na porta, quanto mais eu ficar parado aqui, ainda que seja muito bom, em algum momento eu tenho que chegar na porta. Aí você vai pensar, puxa vida, eu fiquei 1 hora parado aqui, agora eu tenho quanto tempo para chegar lá? Vai demorar 1 hora, mas essa 1 hora eu podia ter usado para avançar. Agora chegou um monte de gente, tem que desviar de todo mundo. Antes estava mais tranquilo. Mas porque eu queria ficar aqui, eu vou sofrer mais demoradamente. Cedo ou tarde, então tem pessoas que vão querer aprender mais cedo e tem pessoas que vão querer aprender mais tarde. Então, cedo ou tarde, compreendem que a satisfação das suas paixões brutais, ou seja, os prazeres, os impulsos íntimos, lhe acarretam deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parece eterno. Quanto mais a gente fica naquela condição do erro, eu desencarno de novo, qual é a minha condição? De alegria? De consciência tranquila? Mais aquela dor vai sendo perpetuada. Mais nós vamos imaginando que essa dor é eterna. Porque ao invés de eu ter conseguido progredir, quando eu desencarno, eu estou de novo vivendo as mesmas sensações do que eu escolhi lá. Então vai chegar uma hora que o espírito vai cansar de querer viver toda vez aquilo, porque ele está vendo que ele está sofrendo toda hora. Tem gente já avançando, tem companheiros distantes e ele parado. E é interessante também a gente analisar que em qualquer provação que o espírito vá, mesmo que ele escolha por livre e espontânea vontade que ele continue errando, durante a encarnação ele sempre é chamado a tentar o caminho certo. Sempre haverá situações Que vão tentar colocá-lo, mesmo dentro daquela aprovação, mesmo que ele tenha escolhido para continuar errando. Ainda assim vai ter coisas que vão estar diante dele para ele melhorar. Perfeitamente. É isso aí. E Deus os deixará nessa persuasão. Então, Deus vai querer mudar a rota daquele espírito que não aprendeu? Vai querer tirar ele daquela etapa? Vamos tirar ele daqui da 5ª série, que ele repetiu 3 vezes. Já vamos tirar, vamos pôr na 6ª, porque ele não aprende. Não, ele vai ter que aprender. Porque aquele conteúdo vai fazer falta nas próximas lições da vida. Então Deus o deixa nessa persuasão, no tempo dele, até que se torne consciente. Toda evolução espiritual, ela tem que ser consciente. Não tem como eu falar assim, não, mas eu ia lá no Livro dos Espíritos, por exemplo, estudar sobre o Espírito, eu não entendia nada, mas eu estava evoluindo. Não estamos. A evolução é quando a gente ganha consciência do processo e a gente começa a aplicar, mais ou menos. Se a gente consegue aplicar mais, se a gente consegue aplicar menos. O simples fato de eu ter consciência que eu já estou errando é um ponto positivo de um tamanho que vocês não imaginam. Porque a gente vive uma ilusão natural das coisas, tá? Até que se tornem então conscientes da falta em que lhe incorreram e peçam por impulso próprio que lhes seja concedido resgatá-lo, mediante proveitosas provações. Chega um momento que intimamente esse impulso, essa vontade nossa vai pedir de fato provas úteis. Olha, eu não quero mais aquela situação, eu preciso de uma prova útil. Eu preciso sair dessa situação. Eu vou mudar a rota. Antes eu estava indo, por exemplo, por prazer, agora nem que eu vá no mesmo lugar, mas não mais por prazer. Agora eu não quero mais prazer. Eu quero provar que eu vou sair dali, que eu vou ser forte e eu não quero mais viver aquilo.
Eu ganhei consciência que aquilo me fazia mal. Agora eu quero vencer. Se eu quero vencer, eu venço. A gente só perde pra gente mesmo. Falando de vícios morais, não tem vícios que ainda que a gente tente, a gente não consiga vencer. A gente só perde pra gente mesmo. Aliás, aqui também. Também. Quando nós estamos escolhendo as provas, né, a fala é como você disse, olha, eu vou vencer. Né? Mas quando eu me encarno, eu tenho um esquecimento. Ele vai falar, nós vamos dividir, vai ter essa divisão. Pensa primeiro assim, ó. Ele está falando nessa vez aqui, no processo de vamos encarnar. Tem gente que escolhe a prova, mas ele não está querendo vencer. Ele está só querendo viver a prova de novo, está querendo viver aquela situação de novo. Ele não falou, eu vou vencer. Ele falou, eu vou viver aquilo de novo, vou me entregar de novo aquilo. E aí a vivência ali, as situações do dia a dia, vai provando ele de diversas formas. Agora, a consciência nossa, assim, não, eu quero vencer. Eu vou reencarnar porque eu quero passar por aquilo. Pode ser que eu encarne e aí o meio eu acabe não conseguindo vencer, mas eu estava consciente no processo da encarnação que eu queria conseguir vencer, ser mais forte. Lá. Mas aí chega aqui, a gente esquece, a nossa natureza, ainda que queira, ela acaba cedendo às paixões. Mas tem hora que a gente já vem com a natureza 100% fraca. Mas existe sempre o consciente que está buscando. Sempre. Até porque as situações que vão acontecendo no dia a dia, pode ser que a gente desperte e fala, opa, eu entendi que eu estou sofrendo aqui já agora, vou mudar agora, no meio do caminho. E ainda que eu achei que eu queria só vir viver esse prazer aqui, eu não quero mais não, que eu estou vendo quanto que na Terra já eu estou sofrendo. Então o que ele está dizendo do consciente é, tem hora que eu escolho consciente que eu quero vencer e tem hora que eu estou escolhendo consciente que eu quero viver aquele prazer de novo. Ela fala, vou tentar, né? Da boca para fora. Vou tentar. Muitos dizem querer, mas o querer está só nos lábios. Questão 910. Pode justificar essa questão. Pode ter tudo, mas são infelizes, são insatisfeitas, porque está indo contra o que aprendeu, Sim. de repente, né? Eu estou imaginando, sabe, assim, lá estudando, né? E aqui tentando fazer direito à prova, só que não está conseguindo ou está se entregando de novo nos prazeres. Aí fica essa angústia dessa. Por que nós somos muitas vezes infelizes? Porque nós ainda não temos consciência do processo todo. Porque já pensou se eu pudesse entender que a cada segundo que a gente caminha aqui seria um avançar a mais que eu tivesse? Se eu tivesse isso muito claro, essa consciência muito clara, eu mudaria tudo. E aqui seria uma felicidade danada, porque era oportunidade a todo instante de evoluir. Tá? Então eu trouxe a questão 644 para a gente falar um pouquinho sobre o bem e o mal. Ó. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes. Então, não tem lugar que nós colocamos aquele espírito encarna, ele está naquela condição e ali é a causa primeira do vício dele. Sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu. Ele não foi colocado naquele meio sem querer. Ele falou assim, olha, eu quero provar se realmente eu sou forte àqueles vícios, àqueles prazeres. Mas se você estiver ligado com isso, você pode cair, não pode? Pode, é o que ele está falando. Sim, mas ainda aí há uma prova que o Espírito escolheu. Quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se às tentações para ter o mérito da resistência. Por exemplo, pode ser que, pensando nos vícios, no uso das substâncias químicas, vamos pensar assim,
ele nunca foi um viciado, nunca experimentou, nunca nada. Ele fala, eu quero encarnar no meio disso para ver se realmente eu sou forte. Porque é muito fácil eu, Leonardo, nunca tive contato com nada, falar que eu sou forte. Agora, eu não sei se eu estiver dentro de uma casa, por exemplo, desde pequeno eu tenho contato com isso. Eu não sei se eu resisto. É o mesmo caso que, de repente, uma família de corruptos Mesma coisa. nasce no meio ali um honesto. Talvez ele nunca teve a oportunidade de ser corrupto. E se ele tiver, ele vai ceder ou ele vai aguentar? É isso. Porque é bonito a gente falar assim, não, nós estamos bonitinho, moralmente a gente está melhorando, mas essas situações já chegaram para nós. Quer dizer que nós vamos ser provados em todos os defeitos? Vamos supor todos os defeitos morais, não em todas as situações daqueles defeitos, né? Mas vamos supor assim, olha, vamos ver, tem gente às vezes não vai nem sentir cosquinha porque eu vou falar, mas vamos supor que de repente alguém apareça aqui e fala assim, olha, eu preciso que você entre lá na secretaria, tem um mouse lá, o mouse custa R$30. Mas se você pegar o mouse, eu te dou. Então eu vou mudar, porque por R$100 você fala, pá, mas eu não vou dar por R$100. Mas e de repente por 100 milhões? É um mouse só, gente. É um mouse. Depois a gente pede R$30 de doação para alguém e compra um mouse. E aí vamos falar assim, pessoal. É 1 bilhão, a gente divide entre a gente. Ninguém precisa saber. É um mouse só. E aí? Tá todo mundo falando que não. Aí eu pego aqui, eu vou abrir a bolsa, então eu vou começar a colocar dinheiro aqui em cima. É um mouse. Depois a gente compra um monte de mouse. Entende? É isso que está falando. Às vezes nós nunca tivemos essa oportunidade. Então, a gente olha a parte política e a gente às vezes pensa, isso, aquilo. Tá, se nós estivéssemos lá, como seria? Eu preciso estar lá para saber. Eu preciso estar lá para saber. Eu acho super errado, mas estando lá eu não sei. Porque o meio nosso vai ser aquele, a conversa vai ser aquela. Tem um ditado, aquele considero ele um pouquinho errado, então vou até reformular, porque a gente fala, a ocasião faz o ladrão, mas na verdade a ocasião revela o ladrão, né? Então a gente pode colocar nessa situação, que é a oportunidade depende totalmente de você, porque se sem oportunidade você iria fazer, então já foi. Isso. Mas se com oportunidade você resiste, aí já é diferente. E é o que ele coloca, ó. Então o espírito deseja se expor à tentação para que ele possa ter um mérito de superá-la. Então vou fazer uma pergunta. Basta não fazer o mal sem fazer o bem? Não, porque então vou nessa situação. Aí vocês pegaram e falaram assim, eu não quero. Então vocês ficam à vontade. Eu não quero, eu vou embora. Aí o mouse sumiu. Alguém ficou prejudicado pelo mouse. Então o fato de você não fazer o bem permite que o mal tenha sido feito. Não, fazer o mal, você não fez, deixa eu fizesse. Mas se você tivesse feito bem, não vão não, tá errado. Aí o livro dos Espíritos vai dizer o quê? Inclusive você acaba sendo culpado pelo mal que ocorreu, pelo bem que você não fez. Não se posicionou diante da situação. Não fez o máximo que você podia para fazer o bem. Então você está querendo dizer que... Não, eu não. Você não. Todo mundo tem seu preço, então, não é assim. Não, eu não estou falando não. Por exemplo, você falou, você é o advogado do diabo, agora. Você falou isso aí, ninguém topou, né? Você fala assim, então é o seguinte,
tem um parente de vocês aqui que foi sequestrado. E se você não for buscar, ele vai morrer. Vai todo mundo. Aí vai todo mundo. Vai morrer. Hã? Você tá entendendo? Tô. Você deu uma forçada, quer dizer, eu acho que todo mundo tem seu preço. Não pode ser pelo dinheiro. Mas. Você entendeu, né? Eu entendi. Mas se eu falar que há um parente de vocês que vai morrer se vocês não fizerem, vocês fazem? Depende. Não, gente. Tchau pro parente, desculpa. Não, gente, não. Não, vai morrer todo mundo. Não. Não, gente, pelo amor de Deus. Depende do parente. Não. Não. Sua vida é... A vida é imortal, mata lá, tá tudo certo. Eu vou me corromper porque daqui, aí a pessoa não morreu, daqui um dia ela pisa na rua, o carro passa, pum. Sim. Não, gente. Tem que achar meios para que aquilo de matar o parente não aconteça. Posso ir lá falar tchau a última vez? Eu acho assim, na nossa sociedade, o tempo inteiro a gente está sendo provado no Estado, por mínimas coisas e detalhes. Então você tem a consciência se você está fazendo correto ou não. Parar o carro, você não é idoso, você para o carro no lugar do idoso, do deficiente. É correto? Não. Então o tempo todo você está sendo provado. Nos mínimos detalhezinhos. As pessoas, do jeito que você trata. Então nem precisa essa situação para a gente ser provado também. Perfeito. Tá aqui, ó. Nessa questão 645, ó, muitas vezes a gente pode falar que a própria sociedade, que nós estamos falando, vai arrastar a gente para alguma situação. E é lógico que todos nós temos fraqueza. Todos nós, todos. Não é porque eu vou falar tchau, vai com Deus nessa situação, que em outras eu não vou cair, tá? Então, quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, ou seja, naquele meio vicioso, o mal não se torna um arrastamento quase irresistível. Então ele escolheu encarnar naquele meio. Nós escolhemos encarnar numa sociedade, é o que dá. O nosso nível é esse. Nós escolhemos. Porque se a gente tivesse já melhorado, a gente não estava aqui. O país também. Então nós escolhemos essa nossa condição íntima nossa, natural nossa. Nós já tivemos a oportunidade de melhorar outras encarnações. Poderia ter avançado já. Nós escolhemos retardar e estamos aqui. Tá? Então ele coloca, quando nós estamos mergulhados numa atmosfera de vício, o mal não se torna um arrastamento quase irresistível. Poxa, mas eu estou no meio, na família, qual é o exemplo da família que você deu lá? Corruptos. Pô, só tem corrupto. Natural que nesse meio todo aqui é quase irresistível a não ser corrupto. É isso que ele está perguntando. É quase irresistível? É um arrastamento quase que eu não consigo? Arrastamento sim. Irresistível não. Portanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes depraz. Então, às vezes, naquele meio, você encontra uma pessoa que é honesta. Ela pode ter sido colocada lá para servir de exemplo para os outros a não ser corrupto. Pode ser isso também. Pode ser o exemplo para essas pessoas. E ao mesmo tempo ela vai ser forçada àquilo. E aí ele continua para nós aqui, ó. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então ele não veio só para trazer boa influência. Veio também, mas poderia ter caído. Pela resistência, por mérito próprio, ele conseguiu resistir, e resistindo, ele influenciou aqueles que estavam junto. Tudo bem até aqui? Mais sofrem. Esses às vezes são os que mais sofrem, né? A resistência moral exige muito, né?
Então eu tenho que encarnar. Aí eu tenho várias provinhas que você colocou lá, várias opções ali para ajustar. Qual eu vou escolher primeiro? A mais difícil ou a mais fácil? Eu faria isso. Na prova eu sempre fiz a pergunta mais difícil primeiro, depois eu ia na A mais difícil eu deixava em branco, né? Depois eu ia na mais difícil primeiro. Então ele falou assim, ó, não parece natural, quando a gente olha, nós estamos encarnados, então a pergunta é de um encarnado. Eu encarnado aqui, analisando o Kardec está falando, ó, não parece natural, não parece mais lógico que se escolham, o espírito pode escolher, então não é imposto, que se escolha as provas menos dolorosas, que traga menos sofrimento, que traga um desafio maior. Naturalmente, nós não escolheríamos as mais fáceis. Por que eu precisaria pensar em provas mais difíceis? Porque eu vejo cada prova e falo, será que essa prova era mais fácil que esse espírito tinha? Naturalmente ele está colocando aqui, ó, pela visão humana, não é a visão do desencarnado, porque Kardec está perguntando, ele está encarnado. A visão humana buscaria menos sofrimento. Não é essa a imaginação nossa, assim, pela razão nossa? Pensando naquela história que você trouxe, você fala assim, olha, tem sofrimento A e B. Você fala assim, não é melhor eu pegar o B que sofreria menos? Em vez de matar todo mundo, matar a metade? Talvez a gente olharia por esse lado, de escolher as provas que menos traria sofrimento para nós. E aí ele vai trazer assim, ó. Pode parecer a vós, nós encarnados, pela visão humana que nós ainda temos. Uma visão limitada. Aqui na Terra, com a limitação dos sentidos materiais, pode ser que a gente escolha realmente as mais fáceis. Ao espírito, não. O espírito desencarnado, não. Será então que enquanto encarnado eu valorizo uma coisa e quando desencarnado eu valorizo outra? Será que eu considero uma coisa quando eu estou encarnado e considero diferente quando estou desencarnado? É o que ele está falando para nós, ó. Pode parecer a vocês encarnados. Aos espíritos, aqueles que estão no plano espiritual, não. Por quê? Porque nós aqui no plano material, nós buscamos, vamos pensar assim, olha, eu tenho uma etapa aqui, eu tenho um presente para vocês que vai trazer muita felicidade para vocês, no plano material. Mas, é muita, só que eu só consigo te entregar daqui 60, 70 anos. Aí fala, mas eu vou morrer. E tem um assim, rapidinho, um prazer assim, momentâneo, para agora. Mas é coisinha pequena. Ah, então dá pequenininha. Porque daqui 70 anos, não sei nem se eu estou aqui. Só que quando na condição de espírito, eu já estou aqui, né? Como espírito, eu já estou como espírito. Quando eu estou falando de felicidade, de consciência, eu buscaria que tipo de sensação? Uma passageira ou uma que trouxesse um grande impacto na rota de transformação do espírito? Acho que a escolha depende da própria evolução do espírito, né? Aquele espírito que não tem muita evolução, talvez ele queira a passageira. Se é o outro que está buscando o crescimento, ele vai escolher uma mais difícil. Pensa assim, eu tenho a oportunidade, então é daqui lá, né? Então eu tenho a oportunidade de descer aqui e ficar só aqui, que é tranquilinho, vou provar só descer degrauzinho e voltar, ou só desço aqui, ou eu tenho a opção de ir mais além, vou me cansar mais, eu vou correr riscos maiores para poder chegar onde eu tenho que chegar. E eu posso escolher. Parece mais natural quando a gente olha aqui e fala, pessoal, o que é mais fácil para mim, Leonardo? Só descer aqui e voltar ou ter que bater lá e voltar? Não, Leonardo, só desce e volta. Não tem graça.
Mas há menos esforço, no nosso ponto de vista. Só que eu me provei quanto descendo e voltando? Agora daqui lá vai precisar de muito esforço. Então, quando eu olho daqui, eu falo, não, é mais fácil só descer e voltar. Mas quando eu estou no plano espiritual e entendo que eu preciso avançar, eu escolho as que me coloquem mais distantes. E o espírito tem essa capacidade de no mundo espiritual achar que ele tem que desenvolver alguma coisa? Tem. Porque quando a gente desencarna, ele vai trazer agora, ó, logo que ele se desliga da matéria, desligou. Nós vamos passar um período de perturbação natural. Cessam todas as ilusões. O que são as ilusões? Os enganos materiais. Isso acaba, ainda que eu estou num processo de perturbação. Depois eu posso mentalmente querer me agarrar a um processo imaginatório material e eu fico preso a algumas situações mentais. Tudo é pensamento. Então, logo que se desliga da matéria, cessa toda a ilusão. E outra passa a ser a sua maneira de pensar. Bom, agora no plano espiritual, compreendendo que eu não estou mais preso ao limite material, eu começo a pensar, poxa, o que representava aquilo para mim? O quanto realmente eu melhorei? As pessoas que lá ficaram, quanto eu me desenvolvi com elas? Pode ser que eu não entenda, aí o que a Helena está falando, pode ser que eu não entenda ainda o que é ser 100% bom, mas eu sei que eu não fui aquilo que eu imaginava que já era bom, embora às vezes é muito pouco que eu sei. Mas a gente ganha essa consciência. Tanto que você vai conversando, não tem nenhum espírito que fala, não, mas eu não sabia. Você está me falando agora, eu não sabia. Todos intimamente já sabem. Ainda que seja por menor, mas sabe. Ninguém de nós tem a consciência 100% tranquila. Não tem. Nesse momento da escolha, ele vai lembrar da outra do que ele fez ou deixou de fazer? Vai lembrar? Cessando as ilusões, passando nesses períodos de perturbação, a consciência, a lembrança vai retornando. A gente pode fazer uma comparação até quando a gente está encarnado, né? Quando a gente está no processo de reforma íntima. A gente compreende os nossos defeitos, deslizes, e começamos a perceber que uma conduta nossa machucou sempre pessoas, etc., provocou muito mal. Ela está arraigada em nós, mas ela causa efeitos duros nos outros. Então aquele vai ser talvez muito mais difícil de mudar. Mas eu noto quanto prejudicial é para mim e para os outros, e eu me dedico mais àquela, porque aquela tem um peso maior, é mais pesado, mas ela vai me trazer, vai me tirar a culpa de tanto tempo que eu me senti quando eu realizo que eu estou errado. Diante da consciência que eu tomo. Exato. Isso. Então, diante dessa consciência, aí depende muito, que é o que a Helena está falando, a Helena tem razão, porque tem consciência, vai ampliando o teu nível de consciência. Então, diante desse nível de consciência, eu vou na história lá de novo, vai morrer lá. Mas aí a pessoa te dá uma oportunidade, olha, se você fizer isso, vai morrer lá, mas tem uma outra opção. Se de repente você permitir que eu corte a tua perna, não morre ninguém lá. Ah, então eu vou topar passar por uma dor maior para ter um resultado, um objetivo. Então eu vou escolher provas que me causam dor, não a perna, gente. Só tá uma prova que me dê sofrimento para que o objetivo esteja mais próximo. É igual quando vai fazer academia, por exemplo. Você pode simplesmente pegar os pezinhos e repetir com pouco peso, você só criou mobilidade, mas não cresceu. Agora, para crescer, você tem que pôr peso, tracionar, criar fibrose muscular, as fibras têm que romper para depois elas de novo, para poder crescer. Então você tem que pôr peso, e o peso gera dor. Aqui um dia, 2 dias, o organismo começa a se recuperar, o processo da fibrose vai vindo, dói. A reencarnação é isso. O sofrimento faz parte da evolução. Você pode escolher só pegar um pezinho leve, ou você fala, bom, quer saber? Já que eu tenho que ir, que eu vá pegando um peso mais pesado.
Não é um além da conta. Essa é a nossa escolha. Ai, ai, lá é... Mas eu posso tomar uma bombinha também para aumentar, né? Não pode. Aliás, eu tô dando exemplo que a tentação é grande, né? Não, a tentação é grande. É, isso que eu tô falando. Aí toma-se os anabolizantes, cresce. Aí fala, nossa, ganhou músculo. Ganhou? Ou é ilusão? Quando você para, perde. Então fala, quando você vai para o plano espiritual, o que você levou? Nada. Era uma aparência, né? É o caminho mais fácil. A verdade é que quando a gente está por aqui, é sofrimento entre aspas, né? Desafios o tempo inteiro. Desde o nascimento, né? Porque o bebê ele sofre para nascer. Ele já acorda chorando. Então começa dali, né? O negócio. Não, começa... Ó, então Kardec traz um comentário sobre essa resposta, é um comentário longo. Ó. Sobre a influência das ideias carnais, o homem na Terra, então nós temos pensamentos ligados às questões materiais, certo? Apego material. O homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Daqui, nós olhamos para o que nós estamos passando, para as provas, e nós só conseguimos enxergar o que é de ruim. Porque eu estou apegado à matéria. Eu queria não estar vivendo isso, eu queria estar aproveitando. Tal a razão de lhe parecer natural, sejam escolhidas as provas, né, as que do seu ponto de vista podem coexistir com os gozos materiais. Poxa, mas eu não podia escolher uma prova e aí eu poderia aproveitar ao máximo, né, os prazeres do mundo material? Na vida espiritual, porém, comparada a esses gozos fugazes e grosseiros, com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever. E desde logo, nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Quando eu olho essas provas que me limitaram muito às questões dos prazeres materiais, quando eu vou escolher por elas e eu sei que é uma felicidade duradoura, porque o espírito vai evoluir, vai progredir, enquanto eu escolho as fáceis e somente no plano material eu vou viver e não segue. Agora, às vezes, numa dor que eu escolhi ali, nas dificuldades do dia a dia, aquilo vai crescer o espírito e vai seguir sempre, porque o espírito não volta. Então, tudo que eu desenvolvi moralmente, eu estou avançando. Quer dizer, são felicidades maiores, felicidades eternas, porque segue para sempre com o espírito. Uma vez que o espírito avançou, evoluiu e aprendeu, segue com ele. Agora, as alegrias e os prazeres mundanos, segue com o espírito? Ou fica? Se não tiver nenhum aprendizado moral. Não valeu nada. Não valeu nada. Então foi só momentâneo, morreu, acabou. E mesmo que a pessoa que sofra, se ela ficar insistindo nisso, né, ela não aprender com o sofrimento, também vai ficar aqui e não vai valer nada. Né? Não é só questão, né? A dor perde a importância também. Você não aproveitou o momento para você crescer como espírito. Positivo. Assim, pois, o espírito pode escolher provas mais rudes, mais intensas, né? E, conseguintemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável. Se eu estou com uma doença, aí o médico fala, olha, tem esse remédio aqui que traz efeitos colaterais terríveis, mas vai te curar. E é rápido. Agora tem esse aqui, ele é até docinho e vai demorar, não tem efeito colateral, às vezes demora sei lá quantos tempos. Muito tempo. E você vai ter que conviver com tudo que a doença está te trazendo. E o Leonardo falei, não, vamos nesse aqui. Ainda que tenha efeito colateral, pelo menos eu estou pronto ali, vai ser 1, 2, 3, 1 mês, estou pronto de novo. É aquela história, né? Você quer comprimido ou injeção? Mais ou menos isso.
É isso aí. Então, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de uma região desconhecida não procura trilhar estrada florida. Vamos supor que eu queira entrar numa mata fechada. Eu sei que eu vou ter que entrar e desbravar. Eu vou ter que me provar naquele local. O que eu vou encontrar ali? Uma estrada toda florida, com caminhos? Não. Quando nós escolhemos ser provado, nós escolhemos a prova, nós sabemos que nós vamos passar por caminhos difíceis. Certo? Ninguém escolheu essa prova, vai dar tudo certinho, vai dar tudo certo. Lá você vai ser provado, nenhum desafio, nenhum sufoco, nem nada disso. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória se lograr bom êxito. Então eu sei dos desafios, mas escolhendo as provas, eu sei dos desafios e sei o quanto isso vai proporcionar de avanço para o espírito, de conhecimento. Conhece, então isso quer dizer também se prepara. Isso, porque você poderia pensar assim, filho, você vai ser provado aqui e você vai passar uma dificuldade assim, 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 pode ser assim, mas é só coisa ruim? Não. Se você passar por isso, você vencer isso, você chega nessa condição, nessa felicidade, nesse estado espiritual. Que para nós é difícil porque a gente está preso no aspecto material. Mas como espírito, a gente está vendo o espírito vivendo em maior liberdade, que nós às vezes não temos. Eu quero então lograr vencer esse desafio para estar nessa condição mais livre, sem necessidade de ter que arrastar um corpo pesado, preso, limitado às sensações. Aí você tem o que você vai ter que passar e o que você vai ter como resultado disso. O presente que você vai ter em relação a isso, né? Léo, então, a grosso modo, o que você vive aqui não vale absolutamente nada. Foi rico, foi pobre, foi herói, tudo isso só serviu para o espírito. É só para o nosso espírito. Transformação íntima. Deixa de acontecer. Transformação da natureza. Agora, é lógico que eu posso olhar para você, lei de sociedade, me espelho em você, eu posso também querer avançar. As pessoas podem ser arrastadas pelo movimento do bem, pelo exemplo, pelo mau exemplo também. Porque tantos a gente olha para trás e fala, esse se destacou. Pinguinho de gente. E muitos dos que destacaram, se destacaram a maioria das vezes ainda por questões materiais. Esse destaque ele não leva, mas ele levou o conhecimento. É o que eu estou dizendo. É, não, pro é. espírito. É. Pro espírito. É. Às vezes um destaque às vezes um destaque só intelectual. O peso é duro, né? O peso da fama às vezes é duro, né? Porque a gente às vezes olha por um aspecto e há diversos outros aspectos, né? Então há relatos há alguns espíritos que muitas vezes vêm falar isso. Os homens muitas vezes acham que nós já éramos, por exemplo, perfeitos, muito santos, né? A ideia dos santos e tudo mais. Mas não, nós também não éramos. E isso nos causa sofrimento. Porque espera-se que a gente seja num espírito mais evoluído e nós não somos. É uma falsa ilusão do que nós éramos. Porque só o conhecimento ele não dá ajuda. Não. Se você não colocar em prática, não existe nenhum conhecimento que irá suprir. Só a moral sem conhecimento não serve para nada e o inverso também. É isso aí. A doutrina da liberdade, ou seja, de poder escolher, a doutrina espírita, né, que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer, deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso do nosso. Não tem como, pela razão, eu pensar que no plano espiritual eu vou ver igualzinho
eu vou sentir igualzinho quando aqui eu estou. Porque senão, de novo, aquela história, era mais fácil a gente ficar só aqui. Ou lá. Deus permitia que eu pudesse sair desse corpo, pegar um corpinho mais novo e vamos seguindo aqui só, se fosse tudo igual. Se a visão tivesse um processo diferente de aprendizado, né? Divisam a meta, que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Ou seja, no plano espiritual eles estão vendo o objetivo final, diferente da gente, que encarnado estamos só vendo o final da vida. Se o ponto de vista nosso não for um ponto de vista espiritual, eu, Leonardo, vou viver só até o túmulo. Vamos voltar. Nós espíritas, vamos pensar. A vida continua. Eu estou vivendo, pensando até que momento? Até? A morte. Aliás, não, até a morte. Não, você aqui. Não, você como espírito, encarnado. Depende, meus amigos quando morriam levavam tudo pro mundo. Agora estão ficando lá tirando as coisas. Não é mais? Botando eles no caixinha de sapato. E o tesourinho que eles guardaram. Então, se a gente não muda a perspectiva de visão nós estamos vivendo até o fim da vida e falamos assim, quando eu acabar de viver aqui, vocês entendem o que vocês querem fazer aí. Porque nós estamos imaginando o quê? Que a nossa vida está limitada somente a essa vida material. E ainda que eu estou falando de espírito, ainda que eu tenho a prova da imortalidade da alma, ainda aí eu não consigo imaginar eu, Leonardo como espírito. Vamos pensar. Tá, quando eu desencarnar, eu vou passar por esse processo de revista íntima, de querer melhorar, de querer aprender, de ver aonde eu errei. Quando possível, eu quero poder reencarnar em novas provas. Eu quero. Corrigir os erros anteriores. Vou ter família, não vou ter família, como vai ser? Isso não importa muito, porque eu preciso entender o objetivo final. Não é abrir mão do que eu estou vivendo hoje. É entender que hoje é um pedacinho de nada. É igual eu olhar o dia. Bom, o dia tem 24 horas. Aí eu vou ficar preso só às 7 horas da manhã. Mas daqui a pouquinho já é meia-noite. E eu só fiquei nas 7 horas da manhã. É isso que a gente faz muitas vezes. Por isso que a gente acaba caindo nos vícios, cede, porque a nossa visão está realmente ao túmulo. Porque eu falei da brincadeira do 1 bilhão. Só que nós vamos morrer aqui, desencarnou todo mundo. Onde nós vamos encarnar no outro local, não é real, não é dinheiro. Às vezes não é nem dinheiro, não conhece real, não conhece dólar, não conhece nada. O bilhão não vai estar lá te esperando. Não vai. Só que a tua queda moral vai. Entende? Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhe falta em pureza para atingir aquela meta. Daí, o se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, ou seja, as diversas situações ali, né? Solicitando as que possam fazer que alcancem mais depressa. Então, já que eu preciso evoluir, eu vou escolher provas que me façam ir mais depressa. Se as mais difíceis propicia eu avançar mais, vamos escolher as mais difíceis. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontram, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ou seja, ainda é impossível nós pensarmos que a nossa vida não vai ter amarguras, né? Ele o percebe e precisamente para chegar a fruí-la é que trata de
melhorar. Nós precisamos melhorar para avançar, para sair dessas dificuldades, dessas vicissitudes. Quanto antes eu conseguir avançar, mais rápido eu me desvencilho de certas situações. Não vemos, aliás, todos os dias, exemplos de escolhas tais? Então ele falou, olha, vamos olhar para nós encarnados, fazendo uma analogia, no mundo material, esquece o espiritual, vamos olhar só o material agora. Nós não vamos vendo que enquanto encarnados, nós vamos escolhendo algumas coisas que às vezes é até mais difícil. Um exemplo, vou estudar para um concurso, porque depois eu passo e aí eu vou ter uma estabilidade, uma felicidade que a gente imagina ou coisa do tipo. Eu vou escolher tal emprego, porque por esse emprego eu não posso escolher, ainda que isso seja uma dificuldade, porque eu poderia falar, quer saber, eu não vou trabalhar, eu não vou estudar, eu não vou nada. É o mais fácil. Eu não levo nada daqui e aí eu sigo sem nada. Então eu quero falar, vamos olhar para a vida aqui. Que faz o homem que passa uma parte da sua vida a trabalhar sem trégua, nem descanso, para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista o melhor futuro? Bom, eu quero ter um recurso, eu quero ter uma condição de vida melhor, eu quero ter uma garantia que se eu precisar no futuro eu tenha. Eu preciso fazer o quê? Trabalhar. E às vezes eu tenho que trabalhar mais duro. Às vezes eu tenho que me abdicar de algumas coisas para buscar esses estados. Então nós também escolhemos coisas mais difíceis para ter resultado. Não quer dizer que aquele que está trabalhando mais vai ter. Porque às vezes eu escolho uma prova como espírito grandiosa e aquela prova não me traz nenhum benefício porque eu falho nela. Na vida também. Eu escolho atividades tão difíceis e pode ser que ela não gere aquilo que eu esperava. Mas eu estou disposto a viver aquilo para tentar ter uma condição melhor. Léo, mas ali no caso do espírito, ele solicita. Quer dizer, o caminhãozinho dele é suficiente para aquele areia que ele quer carregar. Sim. Senão não seria permitido. É isso aí. É isso aí. O militar que se oferece para uma perigosa missão. Então eu estou fazendo uma analogia, de novo, né? Imagina a gente, uma perigosa missão. O navegante que afronta não menores perigos por amor da ciência ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, senão sujeitar-se a provas voluntárias. Mas ele se colocou como militar e foi... Não, você escolheu estar lá. Um navegante ou coisa do tipo. Você se voluntariou àquilo. Que fazem também eles, se não sujeitar-se a provas voluntárias, de que lhes advirão honras e proveito, se não sucumbirem? A que se não sucumbe ao expor o homem pelo seu interesse ou pela glória, ou seja, quando ele assume esses riscos, se nós não sucumbirmos, nós vamos sair com glória. Espiritualmente também. A gente se expõe ao risco da vida material para buscar sair com glória. Desencarnar é como ir para uma guerra. Quando volta, tem soldados feridos, soldados que não aproveitaram nada, morreram, e tem aqueles que voltam com honra. O problema é que a honra no estado que estamos falando de espírito não é vencer o outro, é vencer a si mesmo. E tem um monte de soldadinho querendo, né, os vícios nossos. E aí eu vou para a guerra íntima, e quando eu volto, quantos eu venci? E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam, com o objetivo de avançarem na carreira que escolheram? Ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida
espiritual. Então você tem uma vida, você tem uma organização espiritual, e quando a gente olha para a Terra, há um reflexo disso. A cópia é isso. Os sistemas em que nós estamos inseridos é um reflexo disso. Do trabalho, do esforço, do progresso. Nela se nos deparam em pontos pequenos todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas, visando posições mais elevadas, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração? Então vamos lá. Para nós, a gente já escolhe dessa forma. Por que para o espírito que enxerga mais longe, que não estamos limitados ao corpo físico, mais longe que o corpo, e para que a vida corporal é apenas um incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que a conduza à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que cabe escolher a sua existência, se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo em que tocam, ou os meninos gulosos, que a quem os interroga sobre isso e respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros, aqueles que buscam o interesse imediato. Quem busca muitas vezes querer estar nessas grandes posições, às vezes é porque está míope ainda, não enxerga direito ainda as provas que isso vai lhe dar. O viajante que atravessa profundo vale ensombrado por espesso nevoeiro, não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Então eu estou lá embaixo, eu sou um viajante, está tudo fechado, eu não consigo enxergar muita coisa além. Assim somos nós. Nós estamos aqui na parte baixa, vamos dizer assim, material, e a nossa visão só enxerga isso aqui, não enxerga nada além. Então eu não enxergo o que eu tenho que percorrer. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu. Então desencarnamos. Eu não vou olhar mais pela limitação material, mas pela amplitude espiritual. Então, chegando, porém, ao cume da montanha, desencarnando, nós vamos poder olhar o quanto nós percorremos do caminho e o quanto nos resta dele a percorrer. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina então os meios mais seguros de atingi-lo. Então, ó filho, faltou isso, faltou aquilo, você poderia ter desviado aqui, ó, você tem mais esse desafio aqui. Vamos então de novo, eu estou ciente do que eu tenho que passar, eu sei que a estrada ela vai ter os percalços, eu sei tudo isso. Aí eu encarno aqui, eu quero viver uma vida sem os obstáculos. Mas porque a realidade nossa nos leva a esse estado material. Quando a gente toma consciência, fala, olha, não tem como viver aqui sem ser com obstáculo. Não tem. É a realidade de todos nós. O espírito encarnado é qual um viajante no sopé da montanha, desenleado dos liames terrenais, ou seja, desembaraçados, impedidos, né? Sua visão tudo domina, como daquele que subiu a crista da serrania, aquele que subiu e está vendo por cima. Para o viajor, o objetivo é o repouso após a fadiga. Para o espírito, a felicidade suprema após as tribulações e as provas. O viajante não vê a hora de repousar, mas para quem está olhando mais de cima, não vê a hora de ter esse estado de felicidade do espírito. Por onde nós estamos vendo? Pela perspectiva do viajante embaixo ou daquele que está em cima? Quando desencarnarmos, nós vamos ver pela perspectiva de cima, mas pode ser que a gente não queira vivê-la ainda.
que a gente vai querer voltar a viver nas brumas. Dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, a estudar, a observar. Então vamos lá. Alguns espíritos dizem, como está escrito lá, todos os espíritos que você interrogar, que já passou pelo processo da perturbação, ele está estudando, pesquisando, analisando a si mesmo, a condição do que ele... Todos. A pesquisar, estudar e observar, a fim de fazer as suas escolhas. Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo deste fato? Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual afinal nos decidimos? A gente entra na escola, vai aprendendo, vai olhando, analisando, pensando no mercado, nas profissões, nas oportunidades, o que esse faz, o que aquele outro faz, e eu vou escolhendo baseado nisso. Afinal, nos decidimos, certos de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida. Se numa o nosso intento se malogra, se numa escolha o nosso intento se malogra, fracassa ou falha, recorremos a outra escolha. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Ou seja, cada vez que eu faço essas escolhas é como se fosse uma vida, uma encarnação nova. E eu posso sair com êxito ou não. Como aqui, se de repente eu escolho uma profissão e eu falho, eu abandono ou escolho fazer outra coisa? Escolho fazer outra coisa. Vamos tentar nova vez, nova tentativa. Nos empregar de novo as situações. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte? A gente não, em algum momento do dia a gente não pensa no dia de amanhã já? E por que não na vida seguinte? Por que não na vida seguinte? Mas a gente deixa para a vida seguinte depois do seguinte. Aqui é tanta coisa para a gente pensar, né? Se distrair. Os momentos de concentração da gente, de você imaginar, né? De você tentar se conhecer, que é muito difícil. Realmente é uma das coisas que eu acho mais difícil, a gente se conhecer, porque a gente é um mundo de sentimentos, né? Então é complicado você separar, né? Como se fosse um buquezinho de flor, assim, assim é bonitinho, assim é abraçado. O conhecer a si mesmo é um desafio. É um desafio. Porque quando ainda que a gente se descubra, aí abre mais uma imensidão para a gente se descobrir. Então, não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais, se não fases, períodos, dias da sua vida espírita? A vida material, a vida corporal, é como se fosse um dia ou dias da vida espírita. Então é como que eu estou vivendo um dia aqui, a hora que eu dormir e eu acordar, eu encarnei numa nova vida, uma nova experiência. Vai. Não. As provas, então, são sempre para oportunidade de cura e amadurecimento espiritual e nunca de castigo. Nunca de castigo. Nunca. Porque imagina que você pensa numa criança. A criança, ela vai fazer algo e você põe ela de castigo. Ela não vai não fazer de novo pelo castigo. Ela vai não fazer de novo porque ela sabe que ali vai ficar, ou ela vai doer, vai sofrer, vai ter limitações, vai ter restrições. Mas naquele momento do castigo,
que parece um castigo, é um momento que ela está refletindo, analisando, pensando. Então nunca é um castigo. Porque a criança sai dali, ela volta a fazer. Ela fala, mas o castigo não resolveu? Não. Porque ela não pensou, ela não analisou, ela não ganhou consciência que aquilo estava errado. Eu acho que é birra do pai. Por isso que, por exemplo, no birra do pai, da mãe, isso. Por isso que às vezes na questão de um presídio, vamos pensar nessas situações assim, às vezes a questão de estar preso parece ser um castigo, mas muitas vezes ali ele não tem a oportunidade de refletir sobre o que ele fez. Muitos têm e resolvem inclusive não mudar, e muitos resolvem mudar, porque ganha consciência daquilo. Mas estar preso, embora eles acham que é muito bom, é um castigo, pela limitação deles. Às vezes falam, não, tá tudo bem aqui, tá tudo certo. Então nunca um castigo, sempre a oportunidade de aprendizado, sempre. Pessoas aí que estão sofrendo, não é um castigo. É chamado a aprender com aquela situação. Eu vou trazer um texto do Evangelho depois que vai acabar falando um pouquinho sobre isso. Despertar. É o despertar. O como ela vai encarar aquilo, com aquela situação, quanto ela vai aprender com aquela situação. Tem gente que não aprende. Você vê quantas vezes ela já veio, foi, Sim. foi e não deu certo. O caminho vai ficando cada vez mais tortuoso, né? É isso mesmo. Então assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo transformar minha ideia em palavra contínua. Nós somos um ser espiritual, certo? O corpo físico pode morrer, nascer em outra encarnação. Nós somos sempre um ser único. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, tudo que eu sou, minha natureza está no espírito. Estando nesse corpo ou num próximo corpo, não vou falar o anterior porque eu aprendi até aqui, então eu não estou voltando. Então eu sou um ser espiritual. Ele está falando assim, ó. O que são para o espírito as diversas existências corporais, se não fazes períodos dia da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal. A vida espírita é a vida normal, visto que a outra aqui é passageira e transitória. Então vamos lá, agora eu vou tentar trazer o meu pensamento. Se eu não conseguir, está tudo certo. Ele fala, olha, desconsidera. Eu vou hoje chegar e vou dormir. O espírito vai para onde? No plano espiritual. A única diferença é que por um leve período eu ainda fico amarrado ao mesmo corpo. Então eu estou no plano espiritual. Quando eu toco o despertador, vamos pensar assim, mais bonitinho, eu retorno de novo. Quando eu acordo, eu falo, nova vida, nova oportunidade. Mas aí eu faço o quê? Aí eu lembro lá atrás e começo a repetir os mesmos erros. O processo da morte é quase o processo de dormir. Aliás, tem gente que dorme e não volta. A diferença é que o nosso corpo físico, ele passa um processo de desgaste. Lembra de novo? Material e espiritual. Princípio material, princípio espiritual. Então, é um momento que Deus fala, olha, precisa unir o princípio espiritual com o princípio material. O princípio da união do espírito com a matéria. E Ele fornece materiais, matéria, para a gente viver experiência. E aí essa matéria unificada gera o corpo. Só que por ser matéria, a matéria ela vai estragando, gastando, porque é um elemento material, que ele precisa se transformar. Então você está ligado a um corpo que vai durar, vamos pensar, 100 anos, pronto. O espírito é o mesmo, você vai usando esse corpo até quanto der, ele vai ficando ruim. Filho, você tem esse corpo aí para ficar 60, 70, 100 anos. Se você usou ele mal, você vai ter que ir usando ele mal mesmo. Aí chega uma hora que esse material que Deus forneceu para nós, ele desgastou tanto que ele não consegue mais manter, pensando em uma morte natural, os órgãos funcionando. É quando a gente volta para o plano espiritual e fica.
E aí, como foi a experiência quando você estava ligado com aquele corpo físico lá? Como você conseguiu interagir naquele plano maluco lá? Agora libertou. Agora você vai ficar aqui na verdadeira vida espiritual. Mas como foi a tua experiência lá? Todo dia é como se nós morrêssemos e nascêssemos de novo. Só que estamos presos com aquele corpo que tem um limite de validade. Que inclusive nós mesmos, nós já falamos sobre isso, moldamos o corpo. Pelo próprio pensamento, pelo próprio perispírito. Você estava falando de restrição da liberdade. No espírito, o corpo é uma prisão? Totalmente, né? O simples fato a gente não... Por isso que a gente quer escapar. Exato. Dá um abafamento, né? Nossa. Eu não posso falar porque ficaram bravos comigo da última vez que eu falei, não posso. Léo, na tela anterior falava assim, todos os espíritos, né? Dizem todos os espíritos, todos relativos, porque aqueles que estão obstinados ainda no mal, na preguiça, na coisa, eles ainda não escolhem, talvez vão sofrer uma reencarnação compulsória. Isso. Correto? Todos aqueles que têm condição de... Perfeito. Não, fizemos até aqui, né? Então a gente para aqui ou continua? Porque aí a outra tem aqui eu vou meia hora, hein, gente? Mais uma hora, mas é feriado. Uma hora. Então tá. Então vamos. Não, é só mais uma, que a uma é um IA. Quando então nós desencarnar, no plano espiritual nós escolhemos as provas, ok? Porque ele falou lá, o Rogério trouxe aquela parte lá na erraticidade nós vamos pesquisar sobre o que fizemos, estudar sobre, né, enfim, e ver como que a gente vai aplicar tudo que nós aprendemos. Tá. Só na erraticidade? Só desencarnado? Só sem o corpo físico? Não. Então eu posso, Leonardo, agora sentar aqui e começar a traçar já a próxima encarnação? Não. Claro que sim. Não, mas agora... Através dos teus atos de hoje. Não, se você estiver fazendo agora. Você tem que ter aqui, Você está falando Se quiser, não adianta, né? Mas com a visão limitada que nós temos, eu posso sentar aqui e falar assim, olha, eu quero escolher essa prova, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Poder eu até posso, né? Você pode mudar a sua voz. Refazer a sua voz. Você tem uma visão. Mas a gente já fez. Já. Nós podemos, está falando, nós podemos interrogar a ação do Espírito nosso mesmo, né? Não tem como não Não é? pensar nisso. Eu posso olhar e ficar pensando o que eu estou fazendo, os atos que eu estou fazendo, as ações. E eu me interrogo, né? Será que isso, o que vai me ocasionar isso no futuro? Isso vai me dar felicidade eterna ou só passageira ou só momentânea? Isso vai me causar É só não roubar o mouse. Só não roubar um mouse. R$30, gente. Bota o mouse mais carinho, né? Pode o Espírito, então, proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Ele está ligado ainda à matéria, está vivendo as provas, as dificuldades. Ele pode proceder já à escolha das suas provas? Eu acho que deve ter um arrependimento, né, no final da vida. No final da vida, mas e agora? Sem ser no final? Não, mas não quer nada, mas no final, ele entender, quase que se entende. Eu bem o arrependimento. Você pode estar fazendo algo errado e nessa vida já veio corrigir. E a gente sabe que De a repente gente fala, não vou mais roubar. nas classes. Você pode refazer a voz. Na questão 624,
quando nós começamos, e eu fiz questão de voltar nela, pergunta ela assim, ó, o que dirige o Espírito na escolha das suas provas, nas provas que queiram sofrer? Ele escolhe de acordo com a sua natureza, a natureza de suas faltas. Então nós estamos vivendo faltas da nossa natureza. Nós podemos nos transformar, e nos transformando muda-se a natureza, muda-se as provas. Mas se eu estou vivendo a mesma natureza íntima, eu estou escolhendo as provas já, não estou? Então eu posso, olha como que a lei divina ela é linda. Eu posso, desde já encarnado, definir o meu próximo destino na próxima encarnação. Eu posso, inclusive, caminhar a ponto de não precisar mais ficar num planeta como a Terra. Eu posso já escolher viver provas melhores. Mas sem condição? Não, eu preciso mudar a natureza minha. Eu começo a trabalhar agora, mudo intimamente, automaticamente as provas que eu preciso serão outras. Ao passo que você já escolheu e que você já está precisando. Porque eu mudei minha natureza. Aquele cara que fala assim, acho que eu não vou fazer nunca mais isso. Eu não querer simplesmente me lidar bem com uma pessoa, seria já uma prova de que eu estou deixando para a próxima vida? Você está mudando a tua natureza quanto àquilo? Não mudando, a tua natureza continua a mesma. O que leva o espírito a escolher? A natureza dos próprios erros. Então, olha, fala assim, ó, o desejo que então alimenta a vontade que a gente tem, o desejo, aqui enquanto encarnado, né? Se a gente quer preferir a inclinação íntima que a gente tem, vamos pensar assim, pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dentro do que eu estou escolhendo, fazendo, qual é a qualidade moral do que eu estou fazendo? Dá-se, porém, que como espírito livre, sem o corpo, fora do corpo material, muitas vezes vê o espírito as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível que é fazê-la mesmo na vida material, porque há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habilitação ou habitação. Todos os dias, eu desencarno, não é isso? Não, porque eu estou ligado ao corpo, mas todo dia eu volto para o plano espiritual. Lá eu faço o quê? Lá eu penso, eu estudo, deveria. Analiso, vou refletir e eu volto para aplicar. Aplico se eu quiser. A natureza íntima continua ali. Ou seja, eu estou tendo a oportunidade de retornar todo dia ao plano espiritual para analisar como foi a experiência material e mudar. Então, todo dia eu já poderia trazer essas provas modificadas, porque eu estou analisando o plano espiritual. Então não vou imaginar que só porque eu desencarnei que agora eu vou olhar as coisas de uma outra forma, porque quando eu estou dormindo, por exemplo, já estou vendo, ainda que preso ao corpo, mais limitado, eu estou vendo tudo aquilo. A minha natureza, ela está ali. Tem uma palestra que eu assisti, chama Sono Inteligente. Sono Inteligente. É do Arthur Valadares. Ele disse que no plano espiritual, quando a gente dorme, você pode trabalhar, começar uma tarefa lá, e quando você desencarnar, você continua com aquela tarefa. Você pode, pensa nisso. Esse sono inteligente com a qualidade, né? Sim. Desse despertar Você escolhe por uma atividade, por um estudo, por um interesse de alguma coisa, que vai trazer ali a potência da tua alma, e você pode, por exemplo, todo dia após você deitar para dormir, o teu espírito vai se dedicar àquele estudo, àquela tarefa, que você aplica inclusive na vida material, mas às vezes não tem tanta percepção. Quando desencarna, você está ligado ao teu interesse, você continua a sua tarefa.
É isso aí. Muitas vezes para aplicar numa próxima encarnação. É importante que tenha até uma prece espírita no momento de dormir, né? Minha alma andará a encontrar-se por alguns instantes com outros espíritos, que venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Está no Evangelho. Meu anjo guardião, fazer que eu acordar, desperte, eu faça um bom proveito desse encontro, uma coisa assim. A importância de toda vez que nós deitarmos para dormir, pedir, louvar e agradecer, certo? É a característica da prece. Pedir, a gente precisa de repente pedir menos. Louvar e agradecer, mas vamos no pedir. Pedir que a gente consiga se direcionar quando está dormindo. Que a gente busque interesses para o espírito. E não que vá vagar. Coisas fúteis. Que queira aprender. Quando eu vou dormir, de fato, eu agradeço. A minha prece é muito breve. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, por todo o aprendizado. Eu paro, penso rapidamente o que eu fiz. Eu tenho feito isso toda noite, muito tempo, muitos anos, do que eu fiz e poderia ter feito diferente. E peço, olha, me ajuda, por favor, meus amigos espirituais, para que eu vá aprender e estudar no plano espiritual. Quando eu volto, que eu possa colocar em prática tudo aquilo que eu vi lá. É isso, acabou. Louvar e agradecer. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Está feito. É agradecimento sincero. Obrigado, porque hoje eu pude avançar ou pude, então, reconhecer aonde está a pedra de tropeço que eu não avancei. Obrigado, eu preciso de um dia de vida material para entender onde eu estou caindo ainda. E aí eu preciso aproveitar esse momento como espírito para poder voltar melhor. Tá? Então não é de certo, como expiação ou como prova, que muita gente deseja a grandeza e as riquezas. Então está falando, não é de certo, está negando essa ideia, que é por expiação ou como prova, que muita gente deseja as grandezas e a riqueza. Aí ele falou, será? Kardec está até moderninho, né? Será? Então, muitos, nós já falamos lá, né? Então muitos buscam por prazer, não é? É isso que ele está querendo dizer, né? Muitos estão buscando essa prova por prazer. Então, indubitavelmente não, então não é todos que estão buscando só para isso, né? A matéria deseja essa grandeza para gozá-la, ou seja, para ter satisfação dessa posição. E o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Lógico que materialmente, às vezes, nós somos tentados a essa posição desse status, né? Ou seja, de escolher essas provas maiores. Mas automaticamente o espírito também pode querer se provar nela. É o que ele está trazendo para nós. Eu penso assim, olha só, eu posso pensar na questão da riqueza. Quanto criança, você dá um dinheiro para uma criança, ela pode pegar esse dinheiro, por exemplo, e gastar com doce. Prazer imediato, nós já falamos sobre isso. Quando adulto, eu pego esse recurso e penso como melhor aplicar. É a mesma coisa, é a mesma prova, mas a mesma prova, uma única situação para diversos testes. Aí eu, como adulto, posso aplicar bem, já tendo conhecimento do que isso significa, e a criança continua gastando à toa, para os prazeres. Então eu posso, com a mesma situação, me dedicar ao prazer ou me dedicar ao estado consciente, de usar com consciência aquilo. Então eu trouxe assim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, motivos de resignação. Por que nós temos que ser resignados com as coisas que nós que estão submetidas para nós, que acontece para nós? O homem pode, que é o que o Paixão colocou, a pergunta dele, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Eu tenho que passar por situações. Eu estou às vezes passando por situação. Essa situação ela é difícil.
ela pode ser uma prova. Vamos pensar que ela é uma prova, é um desafio. Eu tenho que passar o desafio. Eu tenho que escolher como eu vou passar. Eu preciso passar. Não é um castigo, é uma necessidade para eu aprender. É igual ao videogame. Se eu falhar, se eu morrer na fase, volta a fase de novo. Nós estamos vivendo isso, gente. Se eu não sair daqui com a lição aprendida, eu vou de novo retornar ao mesmo estado da lição. Então, se eu tenho que passar essa fase, eu vou passar de que jeito? As dificuldades da vida, as provas da vida, as vicissitudes da vida. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração dos seus sofrimentos. Ora, aquele que a encare pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corporal. Ou seja, a vida corporal passa a não ser um grande problema, porque está olhando quanto benefício no aspecto espiritual ele vai ganhar. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza da vida e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Diante de uma dificuldade, eu paro e falo: Deus, obrigado, que eu consiga vencer, porque se eu não tivesse essa prova, eu não conseguiria avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas desse mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimenta. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão útil à saúde do corpo quanto da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme, a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. A maneira como eu olho para a situação, como eu reajo àquela situação, é justamente o que nós estamos trazendo para nós. Então não adianta, eu estou vivendo uma prova danada, e aí eu estou sentindo raiva, estou sentindo inveja, não está adiantando de nada. O que eu faço com aquilo que eu recebo? Com as dificuldades? Eu agradeço, encaro com coragem? Ou eu fico murmurando, reclamando? Porque no murmurar, no reclamar, eu estou potencializando o sofrimento. E aí eu falo: eu não aguento mais essa vida, não sei o quê. É um sofrimento, vira uma tortura. Vamos parar aqui. Tá? Então vai.